Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No Brasil das desigualdades, mulheres ocupam menos de 40% dos cargos de liderança no mercado de trabalho, e a favela ainda representa um espaço de carências. O episódio de hoje traz uma conversa entre as professoras Nilza Rogéria Nunes e Alessandra Cruz sobre o protagonismo feminino e suas lutas urbanas e políticas nas comunidades cariocas. Nilza Rogéria Nunes, pesquisadora do Departamento de Serviço Social, entrevistou em 160 favelas 140 mulheres que atuam como agentes dispostas a enfrentar as situações de vulnerabilidade presentes. Ela conta as histórias dessas líderes no e-book Mulher de Favela, Experiências Compartilhadas, disponível gratuitamente no site da editora PUC-Rio. Esse protagonismo feminino e sua potência nas favelas são abordadas aqui a partir de agora, na conversa entre Nilza Rogéria Nunes e Alessandra Cruz. É um prazer tê-las conosco. A conversa começa agora. Nilza, vamos começar conversando sobre como você chegou até essas mulheres. Acho que é o principal, assim, né? Entender como é que se deu essa sua aproximação, né, com a história dessas mulheres, como é que você construiu esse grupo aí para fazer essa investigação para o livro. Então, Alessandra, a minha história com essas mulheres, ela começa muito antes desse estudo e dessa pesquisa, né? Eu sou uma pessoa que a minha vida é atravessada por mulheres das favelas, a minha vida profissional, né? É uma vida que tem uma trajetória de quase 40 anos trabalhando com espaços populares nas regiões de favelas e periferias, e de mais ou menos 20 anos para cá, eu venho voltando toda a minha atenção com um olhar especial para as mulheres que têm um exercício, né, de um trabalho de liderança nesses espaços. Então, a minha aproximação, ela começa lá atrás, quando eu conheço, né, algumas das participantes do livro, por conta de outras atividades profissionais e que vão se atravessando mesmo, né, o meu cotidiano de trabalho. E nessa observação e no desejo de ampliar a visibilidade do trabalho dessas mulheres, né, eu tenho muito cuidado de que a gente não tem que dar lugar de fala, nada disso, muito pelo contrário, essas mulheres falam com muita propriedade, falam com muita potência, e que a gente precisa e pode, uma vez estando em outro lugar que é a academia, amplificar o acesso a essa escuta, não a essa fala, mas a essa escuta. E aí, esse atravessamento e esses encontros com essas mulheres me motivam, né, a que essas práticas tão caras e tão necessárias aos espaços populares possam estar sendo realmente difundidas, divulgadas, propagadas por outros lugares, por outros campos, né? E então esse é o grande impulso de fazer esse estudo, né? Na verdade, um mapeamento bem ousado, porque não satisfeita de já ter feito um livro com história de vida de 15 mulheres de favela, dessa vez o estudo vai a 200 mulheres, né? E mesmo com o contexto pandêmico, atravessando aí essa produção, a gente conseguiu, então, contar com a disponibilidade, com o carinho e com a presteza delas de compartilhar suas histórias. Eu estava relendo o livro, você falando sobre a metodologia da bola de neve para chegar, né? Como que você chega em 200 mulheres? Você pode falar um pouquinho disso, assim, como que uma foi, né? Isso. Quando a gente pensa projetos de pesquisa dessa natureza, né, e utiliza a bola de neve como uma das ferramentas metodológicas, você não tem como delimitar território, delimitar região geográfica, quer dizer, você tem, mas não era no caso, o projeto desse livro, né? A ideia é que fossem mulheres do Rio de Janeiro.
mas não da Zona Sul, não da Zona Norte. E a ideia é exatamente, a partir do conhecimento que eu tinha com algumas dessas mulheres, era de que elas fossem apontando outras, porque senão a gente faz um estudo muito, uma abordagem muito viciada. Ah, eu vou pesquisar mulheres que são famosas, que estão na mídia, então eu acabo direcionando o meu olhar para um segmento muito específico que já tem uma certa visibilidade. E o que me importa é quando eu tento fazer esse trabalho é mostrar que elas estão em todos os lugares e que elas são múltiplas, plurais, diversas, permeadas por diferentes atravessamentos nas suas histórias. Então, a bola de neve é isso. Eu faço uma entrevista com você e pergunto: Alessandra, você teria outras mulheres que você acha que tem esse perfil, que a comunidade, que a favela reconheça pela sua potência, pelo seu engajamento? Ah, eu conheço uma de Santa Cruz. Aí eu vou a de Santa Cruz. Aí a de Santa Cruz me indica uma outra que seja de Bangu. E assim a gente vai fazendo literalmente esse movimento da bola, né, acontecer. E a meta era alcançar, né, essas mulheres. Então, a gente consegue esgotar naquele momento aquilo que era pretendido, também em função do tempo disponibilizado para isso. Maravilha. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Você estava falando do quanto elas são plurais, do quanto elas são diversas, né? E o quanto os territórios em que elas atuam também são plurais e são diversos. A gente tem, até se cita isso também no livro, essa questão desse imaginário sobre a favela como um espaço totalmente homogêneo, que todas as favelas são iguais, tem as mesmas dinâmicas ali acontecendo. E quando a gente vai pesquisar e quando a gente vai, né, tá ali, a gente percebe que não, né? Elas são diferentes não só geograficamente, mas nas suas práticas sociais ali do cotidiano. Mas assim, o que você, ao longo da pesquisa, foi percebendo no que elas traziam como questões que são pontos de convergência nas agendas dessas mulheres, assim, que de alguma maneira uma mulher que está numa favela lá em Senador Camará vivencia experiências que são muito próximas de mulheres que estão em favelas na Zona Sul, por exemplo? Então, eu penso que tem algumas questões que são lineares aos espaços, né, favelizados, né? Esses espaços favelizados, eles têm uma precariedade da oferta de serviços públicos e uma forte presença e ostensiva presença da política de segurança pública. Então, essa questão da violência, né, que acomete as áreas de favelas periféricas do Rio de Janeiro, elas se tornam comuns para todas elas, né? A gente, no estudo, não me recordo de nenhuma que não tenha tido, em alguma medida, uma fala que aponta a questão da presença forte do Estado, mas da presença forte do Estado bélico, não do Estado na política de educação, na política de saúde, na política de cultura, na política de esporte. Então, assim, a questão da violência é uma questão presente e naturalizada em alguma medida, por mais que a gente seja muito resistente a essa naturalização, mas ela é fato, que é a questão da violência e do cerceamento dos espaços de favela, ou pelo domínio armado do tráfico de drogas ou pelas milícias. Então, a forte presença, né, do controle armado do território é uma tônica que é comum para que elas tenham que construir estratégias, né, de trabalho comunitário, no sentido de fortalecer as ações que para elas normalmente são colocadas como pauta política. Eu trago sempre uma reflexão de que elas têm um projeto de cidade a partir do território da favela. Então, assim, elas têm um projeto de cidade, elas não são uma pessoa da favela vivendo para a favela. Elas atuam na favela, mas com uma perspectiva muito maior de que a cidade é muito mais do que o próprio território geograficamente circunscrito, né? Então, você, né, pessoas que trabalham nesses lugares, a gente sabe o quanto que eles são, em alguma medida,
transformada, maquiavelizada, uma coisa meio maquiavélica, né? Estou querendo Sim. arrumar uma palavra aqui, no imaginário da sociedade, né? Transformado num espaço muito mais pauperizado, de muito mais carência, de muito mais sofrimento do que do lugar de potência que eles exercem, né? Isso existe, é fato, mas existem movimentos internos muito fortes e muito necessários que rompem com essa lógica dessa chamada precariedade homogeneizada no imaginário social. E eu acho que essas mulheres, elas são atrizes fundamentais nesse processo, né? Porque elas não estão nesse momento pandêmico, né, assolado pela Covid, não. Elas estão há muito tempo, né? Esse lugar de resistência feminino, ele é um lugar de resistência que é ocupado desde que favela é favela, né? Subindo com as latas d'água, trabalhando como empregada doméstica, sempre naquelas condições mais precárias do mercado de trabalho, como lavadeira, subindo com lata. As imagens que você tem de registro de mulheres nesses contextos, né, ao longo da sua história, são de mulheres trabalhadoras e trabalhadoras nas condições mais precárias das relações de trabalho. Então, elas são resistência desde sempre, elas são resistência desde a Casa Grande, né? A favela nesse processo, né, de uma lógica de uma escravidão contemporânea, né, um novo modelo, né, de apresentação do que é a sociedade hoje, a partir de uma lógica, né, que perpetua relações escravocratas, recai muito sobre as mulheres, né, no cuidado da família, no cuidado dos filhos, no cuidado com a casa, no cuidado com o território, e ainda quando nas condições de trabalho, com elas o salário menor, as condições mais precárias, a falta do acesso à carteira de trabalho. Então, essas mulheres que ocupam a liderança, elas fazem uma revolução, né, no seu alcance nesses lugares. E a gente precisa olhar para isso, né? Primeiro que é potente, segundo que desmonta, né, um imaginário da carência, que eu tenho particularmente bastante implicância. Também tenho. Nossa, eu trouxe muitas coisas aí. Quando você estava falando da questão da violência, né? E elas até falam, né? Tem uma estatística no livro falando, né? Mais da metade dessas mulheres já sofreu algum tipo de ameaça por conta da sua atuação. E elas insistem, né? Elas permanecem. Acho que no dia do encontro que aconteceu na PUC, né? Em que o livro foi apresentado por elas, para elas, e foi muito emocionante estar ali naquele momento. Essa questão da violência perpassou praticamente todas as falas, né? E de uma maneira muito muito lúcida, assim, delas colocando exatamente isso, né? O quanto o Estado entra nesses territórios, né? Sempre com as armas e muito pouco com outras armas, né? Para combater o que houver ali, né? De pobreza, de exclusão. Acho que isso ficou muito forte aí. Uma certa vez eu ouvi, na época, né, que estavam havendo aí a questão aí das Olimpíadas, né, que a gente começou aí com a presença forte do Estado, né, com a criação aí da política de segurança, né, nos espaços, muito olhando, né, para a questão de que a polícia tem que entrar para depois entrarem as outras políticas, né? Então, o quanto isso é perverso da gente pensar que primeiro você tem que entrar com a arma para depois você entrar com a saúde, com a educação, com a cultura, com o esporte, né, com a geração de trabalho e renda. Então, é muito emblemático, né, que metade dessas mulheres já tenham sofrido algum tipo de ameaça e elas todas ainda estão atuando. Permanecem, né? Você falou também sobre que ela já vem desde lá, né? Desde o passado, não é uma coisa de agora, essa luta. E tem um momento no livro que você fala do início da sua pesquisa com as mulheres ainda, né? Que já estão há mais de 40 anos, né, militando aí nessa área, os movimentos de mulheres lá desde os anos 80, lutando por creche, por acesso à água, né, e água com qualidade, saneamento. Você acha que você percebe, né? Porque às vezes eu sinto isso, quando eu vou olhar para o passado,
né, principalmente nas questões relacionadas à favela, mas à cidade de um modo geral, o quanto parece que a gente continua andando no mesmo lugar, né? A sociedade evolui, o mundo evolui, mas a gente tem a sensação de que as questões que permeavam o cotidiano dessas mulheres lá no início da década de 80, você percebe que elas estão ainda muito presentes hoje, quando você vai conversar, sei lá, com a Lua no Vidigal, que é a mais novinha ali do livro, né? E a Dona Zica, né? Então, como é que... Pois é muito interessante que quando a gente vem fazendo essa leitura a partir das mulheres mais antigas, né? Mais antigas, assim, foi feito um recorte, e eu queria ver assim, o que aquelas mulheres tiveram como input, né? Como impulsionamento nos anos 70 e 80 para elas assumirem essas lideranças. E muitas ainda estão presentes, Dona Zica é uma delas, né? Mas a própria Jurema Batista, né, do Andaraí, que é uma pessoa que veio fazer a universidade, que veio depois a se tornar uma pessoa, uma funcionária da Secretaria de Assistência Social, e outras tantas que eu já tinha ouvido, né, na ocasião da minha tese de doutorado. Dona Elísia, né, já falecida na Rocinha, né, tia Persina na Babilônia. Então, a gente tem mulheres que são muito iconográficas nesse aspecto, de que elas começaram uma luta a partir de motivações que eram exatamente dos movimentos de mulheres daquele período, né? Enquanto o movimento feminista estava discutindo mulher no mercado de trabalho, mulheres e visibilidade na política, essas mulheres estavam formando movimentos de mulheres e organizações de base comunitária para trazer creche, né, para fazer escadaria, para organizar mutirão, né, época de favela bairro, organizar mutirão para fazer escadaria, para poder subir melhor com as crianças e descer. Então, a gente tem, assim, tem uma frase da Jurema Werneck que eu gosto muito, que ela fala, nossos passos vêm de longe, né? Ela como uma mulher negra, e aí eu acho que é isso, esses nossos, né, nossos mulheres e elas, essas mulheres das favelas, né, esses passos vêm de longe. E ainda que ele tenha todo esse lastro aí de tanto tempo, né, nos movimentos de remoção, nessas resistências todas que, em alguma medida, essas mulheres foram muito protagonistas, né, se colocando na linha de frente do enfrentamento, né, da questão das remoções, da questão de forte presença, né, da violência do Estado, lutaram, conseguiram, mas parece uma coisa que só aumenta, né? Você consegue uma, precisa de duas, você consegue duas, precisa de três, você consegue três, precisa de quatro, porque são questões estruturais, né? As populações escravizadas e hoje as populações faveladas, formada majoritariamente por pessoas negras, formada majoritariamente por pessoas que tiveram acesso precário à educação. Isso vem no movimento muito cíclico, né? Então, das desigualdades, né, estabelecidas e propagadas no contexto brasileiro, que a gente sente como é que isso ainda reverbera, né? O fato de conseguir, mas como é que a gente consegue ainda com uma sociedade tão desigual? Né? A gente consegue, mas consegue em doses muito homeopáticas, perto de um outro lado da sociedade, né, que cresce em passos muito mais largos e muito mais volumosos, digamos assim, né, muito mais rápidos. Então, é sempre, o ponto de partida é muito desigual. Por isso, eu acho que é sempre tão necessário, né? O ponto de partida para o ponto de chegada, a velocidade é muito desigual. Com certeza. Você falou aí sobre o feminismo, né? Os feminismos. A gente tem essa ideia, o feminismo como uma coisa fechada, mas essa questão, né, isso também aparece no livro, delas terem uma dificuldade, muitas vezes, de se identificar como feministas, né? Até uma certa negação do feminismo como um movimento que a gente sabe que não é único, que é muito plural, que é muito diverso, mas, ao mesmo tempo, uma prática muito feminista. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa dificuldade de se encaixar, né, nesse rótulo, que eu acho que tem a ver até com uma coisa que você falou antes, né, delas também estarem pensando nas suas agendas, né, em questões que extrapolam o espaço da favela, que extrapolam a sua
questão de gênero, né? Elas talvez não perceberem o quanto, né, esse ser mulher ali tá tão presente na atuação delas e faz toda a diferença. Mas queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Pois é, Ale, é muito bom você perguntar essa coisa do feminismo. Isso sempre foi uma questão de muita inquietude para mim, né? É, por uma perspectiva que que é o chamado feminismo, os feminismos, e a quem esse discurso, para quem e como esse discurso ecoa. E aí, quando a gente vai, então, e transforma isso numa das questões, né, do nosso levantamento sobre o que para aquela mulher ela pode ser considerada ou não feminista e por que ela se considera ou não feminista, é muito interessante. Primeiro, que é exatamente o que você disse, elas têm uma prática absolutamente, ou majoritariamente feminista, porque elas defendem direito, elas enfrentam violência contra a mulher, elas defendem a questão da creche, elas brigam pela mulher no mercado de trabalho, elas trabalham também com crianças e adolescentes, mas numa perspectiva de rompimento das estruturas de violência de gênero. E quando você pergunta, você se considera feminista? Não. Isso alcança quase a metade delas. E aí a pergunta é, mas o que é feminismo para essas mulheres? E aí, quando a resposta vem, fica muito claro como é que o movimento feminista, ou os movimentos feministas, né, ou movimentos por questões de gênero, como é que ele se traduz numa linguagem que seja uma linguagem para todas as pessoas. Porque quando o argumento vem, porque eu luto por direitos de todas as pessoas, eu não luto só pelas mulheres. E aí ela tem, na prática dela, uma luta pela questão da proteção à mulher vítima de violência. Então, ela está lutando pelo direito de todos, mas ela tem um foco que é romper com essa estrutura, né, desse patriarcado, que é uma pauta absolutamente necessária para os feminismos. Quando a gente pergunta e ela fala assim, eu sou contra as mulheres que mostram os seios, que não raspam o braço. Eu adoro ser feminina. Então fica a imagem de que mulheres feministas não são mulheres femininas. E aí tem toda uma discussão do lado mais radical do feminismo, das machos, das vadias, que são mulheres que usam o corpo como um ato e um movimento político. E aí ela não se reconhece nesse lugar. Quando a gente vai, então, dialogando, e a proposta não era discutir, porque não era uma aula sobre feminismo, muito pelo contrário, era apenas absorver as respostas, isso me provocou, né, a refletir sobre uma outra lente do feminismo. Seriam essas mulheres pessoas que trabalham num popular feminismo, ou no feminismo popular? E aí, eu com uma outra pesquisadora, né, que também tem um trabalho em favelas, a gente escreveu um artigo que está publicado na Revista de Estudos Feministas, aí eu dando um spoiler aí, sobre mulheres de favela e um outro feminismo popular. Porque é um feminismo que vem da prática, que vem do cotidiano, mas que não vem dessa retórica, né, mais focada ou norteada ou balizada por conceitos do marxismo, por conceitos liberais, né, da mulher brigando para que ela tenha igualdade de salário. A mulher preta está brigando para que ela tenha salário. Não está brigando por posição dentro do mercado de trabalho. É menos importante? Não, é apenas uma outra luta política. Porque ela tem um né? salário, uma carteira assinada. Quando ela briga pela creche do filho, né? Você não tem creche, como que ela vai trabalhar? Com quem o filho fica? Isso. Então como é que ela assim, acessa o mercado de trabalho sem a creche? Então, assim, a luta da outra é menos importante? Não, a luta da outra é super importante e necessária, mas são caminhos diferentes, né? Na direção, na perspectiva de uma sociedade que rompa, né, com o patriarcado, que rompa com esse pensamento muito linear na perspectiva de que o direito, as mulheres estão numa condição de iguais e falta a elas oportunidade ou vontade, não passa por aí. Passa, de fato, por um modelo de sociedade, né, que tem uma origem muito forte na estrutura que a gente construiu até aqui.
né, de uma origem escravocrata, patriarcal, homofóbica, é, autoritária, né? Então, acho que elas, ainda que muitas percebam e atuem como, outras tantas não se identificam, mas as suas práticas, né, têm essa retórica. E quando eu comento, assim, em alguns momentos com algumas que eu falo assim, mas você acha que seu trabalho não é um feminismo popular? Toma um susto, como se fosse assim, é Pode isso, possível né? ser Isso existe. feminista e não ser uma mulher, né, que precise mostrar o corpo, né? Mas Até até porque você essa tem questão do... atravessamentos religiosos Sim, sim. aí. Até essa questão do corpo é interessante, né? Porque quando a gente pensa na Marcha das Vadias mesmo, nessa questão do uso do corpo ali como uma ferramenta de luta, de se colocar diante, né? Da sociedade de uma maneira que de repente escandaliza, mas traz alguma luz ali para aquela questão. Essas mulheres na favela, quando elas colocam o corpo na frente de um trator que vai demolir a casa dela, quando elas dão as mãos, como, né, uma delas contou lá no dia do... Ah, A tá tendo barreira uma humana. remoção, e eu faço uma barreira humana, eu dou a mão para os meus filhos e para os filhos das minhas vizinhas e para as minhas vizinhas, e eu coloco esse corpo diante dessa máquina, né, que está ali para tirar. É o corpo atuando ali também, numa outra leitura, numa outra perspectiva, né? Mas Perfeito, perfeito. também é muito, né? Não é só uma coisa das palavras, né? É uma atuação que envolve tudo, né? Acho que me remeteu muito a isso quando você estava É, falando. não, e é isso mesmo. É o fato de usar o corpo como barreira humana é muito simbólico. A questão é que aquilo ali para ela tem uma materialidade e uma concretude. Eu estou protegendo a casa. A Eu não estou brigando família, por uma os filhos. estrutura social. Eu estou protegendo a casa. Eu estou protegendo o meu barraco. Então, a motivação, o disparador para esse corpo, né, Que se coloca exposto e ali. que se coloca como barreira é um disparador muito em cima da minha necessidade. E aí, quando ela vê a outra fazendo isso numa questão de rompimento de estruturas vigentes, para ela pode ser que seja uma coisa um pouco utópica diante desse cotidiano que ela tem que botar o corpo para não demolirem seu próprio barraco. Você estava falando, né, dessa questão do atravessamento da religião. Acho que é legal falar um pouco sobre isso também, né? O quanto não só as igrejas locais, mas centros comunitários, o quanto essas estruturas mais físicas, né, ajudam essas mulheres, ou quanto elas, atuando nessas estruturas, conseguem mobilizar, né, os seus trabalhos dentro das suas comunidades. E depois queria falar um pouquinho sobre a questão também do atravessamento racial, né, que eu acho que é fundamental nessa Perfeito. discussão. Eu penso que essa questão da religião, a gente tem que ter muito cuidado com a abordagem que a gente dá a ela, né? O meu primeiro estudo, né, é sobre essas mulheres que foram com 15 lideranças, não umas muito famosas, conhecidas, iconográficas, outras não tão com tanta visibilidade, mas igualmente importantes. O dado que eu tive das 15, 14 eram católicas e uma era evangélica. Não, perdão, 14 eram formadas pela Igreja Católica, através das comunidades eclesiais de base, e uma delas era das regiões de matriz africana. Isso há alguns anos atrás. Nesse exercício dessas mulheres. A gente vem para essa pesquisa agora com as 200 e a gente tem uma maior parte dessas mulheres se autodeclarando pessoas evangélicas. Curiosamente, seguidas de mulheres que se declaram sem religião. E, em terceiro lugar, mulheres católicas. E aí, por que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quem está presente, quem está fazendo o acolhimento desses espaços. Então, antes de tecer qualquer juízo de valor que poderia parecer arrogante da minha parte, porque a igreja, a religião tal não faz pensar. Na hora que essas pessoas estão com adoecimento mental, na hora que essas pessoas estão sem comida na prateleira, esses espaços são muito importantes. Então, na hora que uma adolescente
está com fazendo automutilação e que ela vai num CAPS e que só tem consulta para daqui a 6 meses, é a igreja que a acolhe. É a igreja que lhe oferta um microfone para que ela seja ouvida. São os irmãos e irmãs da igreja que fazem as orações para que ela tenha uma melhor energia recebida e de conforto. Então, seria muito, eu diria que muito vulgar da minha parte, ou muito insensível, né, não reconhecer a importância desses espaços com todas as questões que o permeiam, né? Isso é um fato. Então, acho que a questão da religião, a gente precisa olhar com muito cuidado para a gente não criar, né, generalismos, Sim. generalismos preconceituosos quando eu volto para minha casa e aquelas pessoas continuam lá. Então, eu sou muito cuidadosa nesse trato e muito respeitosa quando as pessoas dizem a que fé elas professam, né? Não me importa a fé que elas professam, me importa o que elas fazem nesse espaço que tem para criar o encontro, para criar as rodas. Ah, mas eu não posso falar de uso de camisinha com jovem em tal lugar. Ok, a gente vai encontrar caminhos para a gente dialogar com isso. A gente vai criar articulações, fortalecimento de redes parceiras, trazer a unidade de saúde, usar o espaço da escola. Não sou obrigada aquela mulher ter que falar deste assunto naquele lugar, né? Então, a gente pode construir caminhos possíveis, respeitando, né, os credos, as crenças, os valores que são atravessados, né, no corpo dessas pessoas, nos seus corpos. E aí, eu penso que tem uma questão importante com a questão da escolaridade, né? Curiosamente, a gente fez um cruzamento e as mulheres que se declaram sem religião são mulheres que acessaram, que também vêm acessando mais o ensino superior. Então, começam a ter também uma aproximação com a questão do acesso ao direito social como luta política, como um movimento de busca por garantia de direito. E aí eu acho que também são coisas para a gente pensar, a gente que, né, que trabalha, que reflete, que discute, que desenvolve, né, coisas conjuntas, como que nós, enquanto academia, podemos ou devemos estar próximo desses cotidianos, no sentido de estar, de fato, criando aproximações outras nesse diálogo, né? Religião, escolaridade, fé e direito social, né? O que é direito, o que é Carta Constitucional, o que é luta democrática, o que é trabalho de base. Não que elas não façam, elas fazem muito, né? Elas fazem muito. Ontem eu lia uma postagem, eu acredito que você tenha visto, feita pelo Fala Roça, numa parceria com uma organização do Complexo do Alemão para o acesso ao canabidiol, o óleo do canabidiol para crianças com deficiência. Eu conheço esse trabalho desde que essa criança foi identificada como uma criança com autismo. Eu conheço essa mãe desde que ela era do Making Favela, que ela oferecia cursos no Complexo do Alemão, né, de maquiagem para autocuidado, etc. E ela, então, e tem a filha dela com esse diagnóstico, ela encampa uma luta pelo direito ao canabidiol, né, para crianças de favela. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença na vida dessas pessoas. Quem da favela... Olha que contradição. No lugar que você tem a grande marca da violência pautada pelo tráfico de droga, pautada pela venda da droga, você vai oferecer o óleo da droga para tratamento de saúde. Então, você está fazendo um diálogo numa linha absolutamente tênue quando você tem uma pauta política dessa natureza. E, olha, acho muito difícil que uma pessoa de um centro médico bacana da Zona Sul fosse fazer isso dentro da favela, que não uma própria moradora que sente na pele. Então, assim, essas mulheres, elas são muito potentes, né? Cada uma usando do seu caminho. Ah, eu posso não gostar do nome que deu em tal lugar, não posso concordar com a atitude, mas elas estão fazendo a diferença, e uma diferença que o Estado provavelmente levaria muito mais tempo, se é que conseguiria fazer. Com certeza. Vamos falar da questão racial? E aí, assim, você fala em vários momentos também, né? Quando está
comentando sobre os resultados da pesquisa, o quanto esse atravessamento racial está presente, né? Tem um momento que você fala, né? Ser mulheres negras, ser mulher negra e favelada no Rio de Janeiro, né? É uma condição muito específica. E aí, assim, como é que essa questão racial ela aparece, né, na fala dessas mulheres e na atuação delas dentro desses territórios? Primeiro, é a gente, né, olhar o que são os territórios de favela, né? Quando a gente fala assim que espaços favelizados, mulheres favelizadas, né? A herança escravocrata aí na contemporaneidade, há hoje todo um movimento do aquilombar desses espaços, né? Aquilombar, e eu acho que essas mulheres, elas são realmente, majoritariamente, se autodeclaram negras, isso é muito emblemático, a gente chega a 92%, né? Não havia, em momento algum, desse levantamento, desse estudo, intencionalidade de só entrevistar mulheres negras. Não. A gente entrevistava mulheres que apareciam por essa bola de neve. Depois a gente vai olhar quem são essas mulheres. Então, elas são 92% mulheres negras, autodeclarando mulheres negras. E quando elas se autodeclaram mulheres negras, elas trazem, né, na pele, né, na cor, na herança da escravidão, o seu lugar. O seu lugar na condição de vida, na condição de moradia, nas dificuldades, e, ao mesmo tempo, nesse movimento coletivo e compartilhado que elas vêm produzindo nesses espaços, né, das favelas e das periferias. É esse aquilombar, né, olhando para essa ancestralidade. Se você pergunta, a principal referência dessas mulheres são as suas mães. Quando não suas mães, são as suas avós. São mulheres sendo espelho e referência para outras mulheres. E a gente sabe que é isso que provoca e produz esse movimento hoje, né, pulsante das mulheres na política, das mulheres ocupando os espaços das universidades, é a autodeclaração. Eu acho que na hora que para de usar o ferro quente no cabelo, eu não tenho tempo para isso, mas adoraria um estudo só sobre essa questão bem antropológica, que é do alisamento ao cabelo natural, né? Esse processo aí de usar o cabelo, né? De ter o cabelo como expressão dessa não necessidade, desse branqueamento, entre aspas, para se sentir aceito dentro de uma sociedade racista. Então, eu penso que essas mulheres, elas estão hoje assumindo esse lugar e sendo espelho e referência para muitas outras. E eu falo muitas outras porque elas trabalham com os meninos também, mas elas trabalham muito mais com outras mulheres. Então, eu acho que a questão racial, ela impulsiona o acesso à universidade, hoje com uma outra narrativa, ela impulsiona o acesso a todos os espaços da cidade com uma outra estética, né? E usando dessa estética como uma estética de protagonismo, como uma estética de resistência, como uma estética de mudança de paradigma e de comportamento social. Vamos falar de academia? Vamos falar de academia. Vamos falar de academia. Você estava falando, né, já lá desde o início, de trazer ampliar, usar esse espaço acadêmico para ampliar esse acesso, essa escuta, né, às histórias dessas mulheres. Acho que foi um dos encontros mais potentes, mais bonitos que eu presenciei na minha vida, o dia do lançamento do livro, com tantas mulheres ali dentro de um espaço, né, de uma universidade, elas falando, elas apresentando, contando as suas histórias, trazendo esses saberes, essas práticas locais, que são conhecimento, né? Que não é só... Porque às vezes a gente tem a coisa do o saber local, que é um saber, não é um conhecimento científico, mas tem muita ciência no conhecimento delas, e a possibilidade de partilhar isso, né? De olhar para a favela, de olhar para esses territórios e para a trajetória, para as agências dessas mulheres de uma outra maneira. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que foi para você a experiência de trazê-las? Eu acompanhei lá no dia, chorei muito, mas muitos relatos, e muitas delas falando, né, também do que representava para elas estar ali e ocupar esses espaços, né? Eu fico muito agradecida, né, por ter tido a sua presença e a sua parceria, né, no momento do lançamento do livro e nos outros momentos tantos que a gente cruzou aí na nossa vida. Mas
Em momento algum, eu faço trabalhos dessa natureza para que eu fale por elas. E eu acho que isso faz parte de uma postura ética e política, né? Então, quando eu sistematizo as suas práticas, né? Eu sistematizo por um lugar da academia, mas não me sinto com nenhuma competência de falar por elas. Por isso, o microfone franqueado para que elas falassem por elas e nós fôssemos a escuta, né? Elas estavam ali retratadas no livro, tem as imagens, tem as fotos, tem uma mini biografia, mas a academia precisa descer do seu lugar de arrogante e achar que a produção do saber encastelado dentro dos seus muros cria verdades. Ele não cria verdades, ele cria epistemes como elas têm as suas próprias epistemes, né? O que eu acredito como um processo educativo fecundo é um processo onde o saber popular ele é tão importante quanto o saber acadêmico e eles dois misturados criam novos saberes. Então, eu não vou formular pesquisadora com título isso e aquilo, eu vou formular cursos para oferecer para, não. A gente vai formar grupos, a gente vai discutir junto e a gente vai construir com. Na hora que eu construo com, eu faço tradução de conhecimento da minha linguagem e eu sou traduzida pelo conhecimento delas a partir das suas próprias linguagens. Então, eu penso nessa horizontalidade do saber. Isso não pode ser feito só no discurso, isso precisa ser feito na prática. E para ser feito na prática, com todas as restrições e limitações que a gente tem, trazer as pessoas para dentro do espaço da academia. Então, ter várias delas ali que nunca tinham entrado dentro de uma universidade é muito importante, porque aquele espaço é nosso. Ele não existe sem pessoas. Ele existe com e para as pessoas. Então, ainda que ela não entre e não adentre esse espaço como aluna, ela vai conhecer o caminho para abrir para que outras pessoas cheguem até lá. Né? Não importa se nós somos uma universidade comunitária, pública, privada, importa é que poder sonhar é direito. E poder sonhar, a gente precisa também construir caminhadas para esse sonho acontecer. Então, estar com elas no momento do lançamento do livro, poder apenas agradecer, é tudo que eu podia fazer, né, como reconhecimento do tempo e das histórias que me foram confiadas e compartilhadas. Eu tinha até preparado um PowerPoint com os resultados do estudo, que eu nunca mostrei, que ficará para congresso, que ficará para outros espaços. E eu falo assim das limitações, porque, por exemplo, a gente faz um projeto para pesquisa, você não pode, por exemplo, pagar a passagem, você não pode pagar uma bolsa para essas pessoas, porque os nossos protocolos, né, não permitem que você faça pagamento pessoa física, como se todo o trabalho de pesquisa fosse desvio de recursos, né? Então, a gente fica, assim, equilibrando possibilidades e contando com pessoas, né, como você, como a Tatiana, como o Felipe, pessoas que acreditam nesse sonho, né, e nesse sonho de poder fazer acontecer o trabalho, né, de fato, com todos os cuidados que a academia requer, mas que faça sentido e que possa, de fato, contribuir com a mudança, né, desse país tão injusto e desigual. Fechamos bem, mas quero fazer uma última pergunta, que tem a ver também com aquele encontro, né, que é sobre essa formação de redes entre elas a partir do livro, porque elas acabaram ali conhecendo outros projetos, se conectando, né? Queria saber um pouquinho só para a gente fechar, como é que está isso? Pois é, Alessandra, isso é muito legal, porque eu sempre quis manter o grupo vivo, mas é aquela história, eu também sou uma pessoa, eu não consigo administrar aquela mulherada toda. Hoje nós temos um grupo no WhatsApp, que tem 178 mulheres. Esse grupo é extremamente potente. Elas trocam entre si, elas anunciam coisas, elas compartilham imagens. Elas foram para um encontro semana passada da Defensoria Pública, né, falando sobre a questão, né, do trabalho, a presença da Defensoria nos territórios de favelas e periféricos. Elas se reuniram no encontro para tirar fotos e postaram no grupo, todas as que estavam lá, que estão no livro. E isso me emociona muito, porque eu não fiz um projeto, um trabalho para mim.
Eu quero contribuir porque eu acho que a rede ela é tudo, a rede fortalece, a rede é potente, né? Gente, por exemplo, você deu o nome da Lua, né? A Lua que trabalha com biblioteca comunitária, que hoje tem 15 anos, é uma menina, é uma adolescente. Tudo que ela ganha, que ela não tem como buscar, ela coloca no grupo, em 2 minutos já teve destino. Gente, recebi 2 estantes e tenho 2.000 livros. É para pegar em Campo Grande. Alguém de Campo Grande imediatamente entra em contato e vai buscar, para formar mais uma biblioteca comunitária. E eu tive o grande coroamento, né, que me emociona muito, da formação dessa rede. Semana passada eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está no grupo, agradecendo por ter criado esse grupo tão potente, tão bacana e tão necessário. E, ok, daí a pouco ela me manda fotos. A mãe dela, eu ainda não sei a história detalhada, a gente vai se encontrar para poder entender um pouco mais essa história. A mãe e a tia se perderam e se encontraram no grupo do WhatsApp depois de 40 anos. E elas se encontraram Nossa. e me mandaram uma foto. Uma é do Gramacho, hoje trabalha no Jardim Gramacho, a outra da Cidade de Deus. E aí a filha falou, elas se perderam e agora a gente nunca mais se separa. E aí me mandaram as fotos desse encontro e o agradecimento. Então, eu nunca podia supor na minha vida que formar um grupo de WhatsApp com mulheres que eu tive, em alguma medida, né, a confiança de depositarem a mim parte das suas histórias, pudesse unir 2 irmãs que não se viam há 40 anos. Então, só isso vale uma vida de trabalho. Maravilha, Nilza. Obrigada pela conversa, pelo carinho, por ensinar tanto, assim. É sempre muito gostoso conversar com você, te ouvir, e estimula muito, né? A gente a pensar, já pensei 1000 coisas aqui, mas Que vamos sair com bom! projetos. Eu quero muito contar, né, com a sua parceria sempre, porque acho que realmente nós somos de departamentos da universidade diferentes, né? Aparentemente, serviço social e comunicação ficariam como se fossem 2 carreiras distantes, mas não são, né? Vocês fazem o conhecimento, a informação ecoar, e é muito importante como é que a gente constrói esses ecos para que a gente seja justo, né? E de fato promovam, né, um mundo melhor para o bem viver de todo mundo. Então, eu muito agradeço pela oportunidade e seguimos juntas na nossa luta e perseguindo, né, as nossas utopias. Juntíssimas. A editora PUC-Rio agradece a presença das professoras Nilza Nunes e Alessandra Cruz no nosso podcast, falando sobre o livro Mulher de Favela, Experiências Compartilhadas, lançado pela editora PUC-Rio. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.